Vamos ficar em pé para cantarmos bem animados. Há uma canção simples, tem uma letra bem pequena, mas tem uma mensagem bonita, interessante, que fala de um Deus que faz o seu tabernáculo. Fazer o tabernáculo significa fazer morada. Deus está presente na nossa vida, tabernaculando, por assim dizer, com a sua igreja, com o seu povo. Vamos cantar isso, faz teu tabernáculo em mim. Como é bom a gente pensar nisso, né? Que o Deus que criou o céu, a terra, que está acima de tudo e de todos, é o Deus que se inclina, é o Deus que vem ao nosso encontro, Deus que faz morada no nosso coração. Que privilégio poder dizer isso, faz teu tabernáculo em mim, Senhor. Vamos continuar louvando a Deus. Eu te louvarei. Vamos cantar bem animados, soltando a voz, com alegria no nosso coração.
Eu sempre falo aqui domingo que a gente fala muita coisa séria nessa vida. E uma delas é essa que a gente acabou de dizer. Eu te louvarei, como um estilo de vida, muito mais do que como um comportamento de vez em quando, mas com uma postura, com um propósito de louvar e adorar o Senhor. A próxima canção fala de alegria. E alegria na Bíblia é muito mais do que uma circunstância. Alegria na Bíblia é uma pessoa. Alegria é Jesus. Aliás, Jesus, como disse o compositor lá do passado, é a alegria dos homens. Alegria é viver feliz, sem importar com a situação. Essa música é uma música de um pastor presbiteriano, antiga, conhecida aqui da igreja, e ela precisa ser cantada com bastante alegria, para ela ficar mais bonita ainda. Então nós vamos cantar. A alegria é poder viver feliz. Podem sentar, nós vamos cantar mais uma canção para terminar. Acalma o seu coração. A Bíblia diz que Deus sonda o coração, mas nós precisamos também fazer isso com a nossa própria vida, sondar o nosso interior e tirar de nós aquilo que não agrada o nosso Deus. Vamos cantar essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
chamar as crianças aqui à frente, eu vou orar com elas agora. Fala aqui no microfone. Senhor, amor, nada contra o Senhor. Muito bem. Olha o tamanho dele. Mais alguém. Tudo bem. Mais alguém? Então vamos orar então, crianças? Vamos fazer o Papai do Céu? Vamos. Então vamos. Deus querido, nós te agradecemos por esse culto, porque podemos cantar louvores ao Senhor. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, nosso Salvador. Tá bom, Deus abençoe. Podem ir para a escolinha. Tá bom. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dando sequência às nossas mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos estudar do verso 13 até o verso 20 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. O título aí na nossa Bíblia, atualizada, diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Eu quero que você preste toda atenção na leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deus abençoe a sua palavra, nossa leitura até aqui. Vamos orar mais uma vez. Deus amado e querido nosso, nós cremos, ó Pai, que a tua palavra é viva e eficaz. Cremos, ó Pai, que ela não volta para ti vazia, mas ela cumpre o seu propósito, o propósito para o qual o Senhor mesmo tem designado. E a nossa oração, Pai querido e amado do nosso coração, é que a tua palavra inunde a nossa vida nessa noite. Traga, Senhor, uma mensagem que nos console, que nos conforte, mas que também derruma a nossa vida, dê direção,
dê vontade de vivermos uma vida mais bonita diante do Senhor, e que todos nós sejamos pessoas totalmente envolvidas pela ação do Teu Espírito nessa noite, a fim de que nos tornemos ainda mais admiradores do Teu Filho Jesus. Mas não somente isso, Pai, que nós possamos de fato entregar toda a nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Em nome dele nós oramos, e em nome de Jesus nós pedimos, fala conosco nessa noite. Amém, Senhor. Tem uma história interessante, que é ao mesmo tempo triste, que fala a respeito de um comando chamado Comando dos Mortos. Esse comando ele foi designado, por assim dizer, na época da Segunda Guerra Mundial, quando, diante da perseguição aos judeus, os judeus se viram obrigados a criar os seus guetos nas cidades que eles se refugiaram, lugares que se tornaram antros não só de perversidade, mas também de imoralidade, de sujeira, de miséria, de fome. E muitos foram mortos, não só pelo massacre de Hitler e dos nazistas, mas pelas pestes, pelas tragédias que acometeram naquelas épocas. E esse comando dos mortos, ele ia passando pelas ruas da cidade, recolhendo os corpos das pessoas mortas de forma trágica, e num cortejo terrível, eles levavam esses corpos e jogavam em valas coletivas, jogando cal em cima desses corpos. Nessa mesma época da guerra, nós sabemos que muitos comboios com vagões abarrotados de judeus e pessoas de forma geral que não eram da raça alemã ou ariana, eram amontoados nesses vagões, e eles eram transportados para serem levados para os campos de concentração. Mas a história também fala de um período terrível na história do nosso país, na história do mundo também, quando navios negreiros pegaram homens e mulheres livres e transportaram para servirem de escravos em países distantes. E há outras histórias que falam de pessoas que foram derrotadas na guerra e que foram transportadas, humilhadas, e que tiveram de deixar as suas casas, os seus lares. Há uma história triste da Armênia, que muitas pessoas também foram deportadas, tiveram de sair fugindo. Mas eu quero que nessa noite você pense num transporte diferente, numa transportação não da liberdade para a escravidão, não da alegria para a tristeza, mas uma libertação e uma transportação da escravidão para a luz, da tristeza para a alegria verdadeira, do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de Jesus. E é isso que esse texto fala para nós nessa noite. Eu quero que você se deleite nas palavras dessa passagem, porque nós estamos diante de águas profundas, diante de um texto maravilhoso, que descreve a pessoa de Cristo, o plano salvador de Deus, e o fato de que Ele um dia nos pegou das trevas, da escravidão, da miséria, do desamparo, e nos transportou para um lugar de luz, para o reino de Jesus. Mas vamos dar uma olhada no contexto dessa passagem. Eu tenho afirmado algumas coisas aqui nos nossos sermões, em todo domingo, sobre a cidade de Colossos, lugar para onde Paulo endereçou essa carta. E aí eu tenho dito isso daqui: a cidade de Colossos era uma cidade que não tinha muita expressão comercial nos dias de Paulo, uma cidade pequena. Ela tinha experimentado um apogeu grande antes da vinda de Cristo, mas depois se declinou comercialmente falando, culturalmente falando. Ela perdeu o seu brilho, porque outras cidades ali perto começaram a se destacar. A cidade de Colossos, ela ficava localizada às margens do rio Lico, que era parte da Ásia Menor. Hoje, para a gente localizar melhor, fica na Turquia. Então, a cidade de Colossos era uma pequena cidade do que hoje é a nossa conhecida Turquia.
E Paulo escreve a sua carta, então, para essas pessoas que viviam ali, numa cidade talvez não muito significativa do ponto de vista comercial, mas que teve uma igreja que floresceu ali. E aí nós temos algo sobre a igreja de Colossos. Ela provavelmente foi fundada por um discípulo de Jesus, que foi também discipulado por Paulo, chamado Epáfras. Epáfras pregou o evangelho ali, e ele se tornou uma espécie de pastor, de missionário ali da igreja de Colossos. E quando Paulo foi preso em Roma, Epáfras foi levado até Roma também, à presença de Paulo, e Paulo foi informado da situação da igreja pelas palavras de Epáfras. E Epáfras contou também para Paulo, não só que o evangelho estava florescendo ali naquela cidade, mas que uma heresia tinha se introduzido no meio da igreja de Colossos, que é conhecida como heresia colossense, que era uma forma de filosofia judaica, de influência grega, misturada com rigor ascético e culto aos anjos. Então isso estava acontecendo naquela pequena igreja daquela cidade de Colossos. E Paulo escreve a sua carta, não só para fortalecer aqueles irmãos, mas para combater esse erro. E muitas coisas estavam acontecendo ali. E em síntese, essa doutrina dizia o quê? Que Cristo não era suficiente, que não bastava ter Jesus, que era preciso acrescentar à obra de Cristo, quem sabe, obras humanas, ou sacrifício de outra coisa, ou de culto aos anjos, como era o caso lá dos Colossenses. Então Paulo combate essa heresia. Bom, o texto que nós lemos, deixa eu fazer uma consideração rápida antes da gente entrar no tema da mensagem dessa noite. Os versos 13 e 14, eles estão incluídos ou na sessão anterior, que vai do 9 até o 12, ou na sessão seguinte, que vai do 15 ao 20. Isso depende da versão que você tem. Isso também não importa para nós, só para a gente entender um pouquinho que esses dois versículos, eles são na verdade uma espécie de parênteses, ou uma introdução àquilo que Paulo vai dizer. William Hendrickson, ele diz que eles resumem a obra divina da redenção, e os detalhes estão nos versos 15 até o verso 23. E se você reparar na sua Bíblia, você vai perceber que Paulo muda. Ele está usando a terceira pessoa, ele está falando deles, vocês, vós, e aí a partir do verso 13, então, ele se inclui, e ele começa a falar, ele nos transportou, e Paulo começa, diante da obra maravilhosa de Deus, reconhecer também que ele faz parte dessa graça maravilhosa. Os versos 15 a 20, eles são uma espécie de doxologia à grandeza da glória de Jesus. É um dos textos mais bonitos acerca de Jesus que nós temos na Bíblia. E os comentaristas, eles dizem que ele fazia parte de um hino antigo, e que ele era talvez dividido em duas partes. A primeira parte fala de Cristo e a criação, do verso 15 ao 17, e a segunda parte, Cristo e a igreja, do verso 18 a 20. Mas se a gente detalhar um pouco mais, e eu quero sugerir então essa divisão mais detalhada, nós diríamos então que, em primeiro lugar, o texto fala do relacionamento de Cristo com o Pai. Olha o que ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de entre os mortos. Depois o texto fala do relacionamento de Cristo com o universo. Paulo diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Depois Paulo fala do relacionamento de Cristo com a igreja, e ele diz: ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. E finalmente Paulo fala do relacionamento de Cristo com o plano redentor de Deus, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então há uma cristologia, há uma descrição de quem Jesus é, do que ele fez e da obra dele nas nossas vidas. Então, à luz de tudo isso, sobre aquilo que nós falamos na introdução, sobre essa cristologia maravilhosa que aparece aqui nesses versículos, eu quero que você pense agora naqueles transportados de guerra. Imagina, que tristeza, talvez ser tirado de casa. Eu estava conversando um dia com a Celia aqui da nossa igreja, porque nós sabemos que os pais dela eram armênios, vieram de lá, e ela me contou: pastor, eles saíram de casa e deixaram tudo, saíram com a roupa do corpo, porque se não fugisse, morriam, perderam tudo, foram transportados.
obrigatoriamente diante de um regime cruel. Imagina, você ser jogado num vagão qualquer, ou numa vala, tirado da sua casa, da sua liberdade. Mas eu quero que você inverta isso, e que você imagine agora um grande comboio de pessoas que estão sendo transportadas da tristeza, da miséria, da solidão, do desamparo, do desamor, da aflição, da angústia, do desespero, da desesperança, da incerteza, para o reino de luz, o reino de Jesus. E eu quero falar então sobre esse tema: transportados para a liberdade. Transportados para a liberdade. O objetivo da mensagem: falar da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Segundo lugar, apontar a supremacia de Cristo. E terceiro, mostrar os resultados dessa obra redentora de Cristo na vida daquele que crê. E é exatamente isso que o texto está dizendo. E eu quero que você fique maravilhado diante do texto, não da pregação do pastor, não do raciocínio humano, mas daquilo que a palavra de Deus diz. E eu creio firmemente que essa palavra é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que Deus mesmo colocou aqui, e que Deus usa a pregação, a mensagem transmitida, para transformar o coração e para nos dar consciência de que Deus realmente quer nos tirar de um lugar terrível, seja a escuridão do nosso próprio ser, e nos levar para a luz da sua presença. Transportados para a liberdade. Em primeiro lugar, o texto vai falar de quem é o agente dessa transportação, ou quem é o agente dessa libertação. E Paulo vai nos dizer aqui, em primeiro lugar, que o agente, na verdade, essa é uma obra exclusiva da graça de Deus. E é isso que está dito aqui no verso 13 e no verso 14. Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma tradução que diz: Ele nos transportou para o reino do amado Filho de Deus. Que coisa maravilhosa pensar nisso. A obra de Deus. Foi Deus quem nos pegou na nossa miséria, quem sabe na nossa desilusão, como eu disse, na falta de paz que invadia o coração, e Deus nos trouxe para o reino de Jesus. E aí Paulo diz algo interessante. Paulo diz que Deus nos tirou das trevas para a luz. Verso 13. E ele usa uma expressão interessante: Ele nos libertou. A palavra libertar aqui, no original, traz a ideia de um livramento mediante o pagamento de um resgate. Ou seja, ele libertou mediante um resgate pago. A palavra sugere libertação das trevas, da sujeira, de uma condição irremediável, pelo preço que foi pago. Na verdade, Jesus nos comprou com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E com esse sangue que ele verteu, ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa dívida, e nos libertou dessa condição de sujeira irremediável. E Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas, do lugar do domínio de Satanás. Aí talvez você diga: mas pastor, eu nunca vivi num lugar assim. Porque a gente acha que o domínio de Satanás é um domínio de coisas macabras, como sacrifício humano, como magia negra. E aí a gente pensa assim: eu nunca vivi num lugar assim. Só que o império das trevas é muito mais sutil do que a gente imagina. É um império que atinge no mundo das ideias, dos valores, da postura de vida. Esse império das trevas é o império do egoísmo, é o império do consumismo desenfreado, é o império dos valores morais distorcidos. E as pessoas podem ser até aparentemente boas na sociedade, mas se elas não têm Cristo como Salvador, elas estão debaixo do que a Bíblia chama de império das trevas. A maior evidência disso é o nosso próprio egoísmo. É a nossa vida voltada para a gente mesmo. Paulo diz que ele nos libertou das trevas para a luz. E sabe o que eu gosto no texto? Paulo diz: ele nos transportou.
A figura é exatamente daquela que eu disse, dos transportados de guerra. Só que a mensagem é positiva. Não um transporte para a escravidão, não um transporte para ser jogado numa vala do esquecimento ou coisa desse tipo, mas um transporte para a vida, para a luz, para o reino de Jesus. Há um comentarista da Bíblia que ele faz um comentário interessante, e eu quero citar o que ele diz, né? Quando ele fala para o reino do seu Filho amado, e ele diz assim: o reino ensolarado do pleno conhecimento e expectação realística, o domínio de santos anseios e gloriosas renúncias, o magnífico palácio de liberdade gloriosa e de cânticos alegres de gratidão. Esse é o reino de Jesus, um reino de paz, de alegria, um reino de esperança, um reino de certeza, o reino da vida eterna. Transportados para a liberdade, o agente é Deus, foi Ele quem fez isso. Isso não é obra sua nem minha, não fui eu que inventei, e nem criei, nem tive a iniciativa. Ele foi lá, pela graça dele, mediante a morte de Jesus na cruz, e me tirou e me trouxe para esse reino. Mas em segundo lugar, aliás, antes aqui nesse texto, no verso de número 14, Paulo vai falar especificamente quem é o resgatador, porque ele introduz o assunto falando que ele pagou um preço, que ele nos libertou, e a palavra liberdade pressupõe um preço pago. Mas no verso 14 ele vai falar claramente, e ele fala aqui Jesus, no Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Na verdade, Jesus é o nosso resgate, Ele é o preço e o resgatador ao mesmo tempo. Ou seja, Deus nos resgatou mediante o preço que Cristo pagou na cruz. E sabe uma coisa que eu achei maravilhosa nesse texto? Que a palavra remissão, ou a remissão dos pecados, é a palavra aphesis no grego, que significa um livramento dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória. É como se Deus fizesse o seguinte: tirasse você lá do império das trevas, trouxesse para o reino de Jesus e remisse os seus pecados, no sentido que Ele os perdoasse totalmente, como se você nunca tivesse cometido um pecado sequer. Já pensou nisso? É este o sentido da palavra. Deus nos perdoa e Ele esquece. A Bíblia diz isso, que Deus esquece os nossos pecados. É interessante que a gente não esquece, que muitas vezes a gente não consegue apagar da memória, mas Deus faz questão de não levar em conta o seu passado. Se você está em Cristo Jesus, Ele te perdoa, Ele te redime, como se você nunca tivesse pecado antes. Você fala: mas pastor, como é que pode ser uma coisa dessa? Não tem outra explicação senão graça, favor que não merecemos. Ele é o agente, Ele é o transportador, que pagou o preço dando a sua vida no nosso lugar. Mas em segundo lugar, se nós somos transportados por Jesus e somos levados para o reino de Jesus, a pergunta que vem imediatamente ao nosso coração é: que Jesus é esse? Quem é esse? E Paulo faz então uma descrição, como eu já disse, citando um hino antigo, que é um hino maravilhoso. Quem é Jesus? Você já parou para pensar e fazer essa pergunta: quem é Jesus? Se você sair fora e perguntar quem é Deus, você acredita em Deus? Talvez a maioria vai dizer que crê. Mas se você sair e perguntar quem é Jesus, qual a resposta que vão dar a essa pergunta? Quem é Jesus para você? Tem uma canção de Vencedores por Cristo que diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é muito mais importante. Quem é Jesus? Olha o que Paulo diz nesse texto. Para falar sobre quem é Jesus e o que Ele fez, ele fala em primeiro lugar do relacionamento de Jesus com o Pai. No verso 15, aliás, é isso, verso 15,
Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Sabe, um dos grandes problemas para o ser humano é o problema da invisibilidade de Deus. Você já pensou nisso? A Bíblia diz que Deus é espírito e que homem algum jamais viu a Deus, mas as pessoas querem ver, querem tocar, querem sentir de alguma forma a deidade, a divindade. Mas esse é um problema. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi tirado do Egito, uma história que todos nós conhecemos. E o Deus de Abraão, que se revelou a Moisés como Deus eterno, eu sou o que sou, disse para Moisés: vai libertar o meu povo. E Deus libertou o povo de Israel. Mas aquele povo queria de alguma forma ver a Deus. E quando Moisés subiu no monte Sinai para receber as tábuas da lei, aquele povo construiu um bezerro de ouro. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando representar o Deus que tirou eles do Egito. Eles não estavam pecando, por assim dizer, contra o segundo mandamento, aliás, contra o primeiro mandamento, mas contra o segundo. Eles disseram: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Eles queriam ver Deus, tocar em Deus, domesticar Deus. Em toda a história, o ser humano infelizmente tem feito isso. Ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora um objeto, ele adora as estrelas, ele adora os nichos, os totens, os homens, as figuras. Mas Deus é espírito, Deus é invisível. Como que Deus resolveu o problema da sua invisibilidade? Paulo diz: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. É por isso que Jesus disse certa vez: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou ele é isso, ou ele é de fato esse Deus encarnado, ou ele era um louco para falar isso, ou um trapaceiro para falar isso. Não tem meio termo, não tem como dizer que Jesus era um espírito evoluído, ou que ele era um grande mestre, um grande psicólogo, um grande guru. Ou ele é Deus que se fez carne, ou ele é louco, ou ele é um trapaceiro. Mas nós acreditamos que ele de fato é o Deus que se fez carne, e que a Bíblia é verdadeira, e que o próprio Jesus não é nem louco nem farsário, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Paulo diz aqui no texto que além de ser a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. E algumas pessoas estão dizendo assim: olha, está vendo? Paulo está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque ele é primogênito, o primeiro. Na verdade, a palavra primogênito, ela não aparece na Bíblia como o primeiro a ser criado, mas a ideia de herança, de intimidade. Quando Paulo diz que ele é o primogênito aqui, ele está querendo dizer que ele é de fato aquele que tem intimidade e é o herdeiro de todas as coisas. Isso está claro no restante do texto. Ele não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado, como o Valdomiro está falando aí na sua igreja, e outros pregam dessa forma também. E aí Paulo fala sobre o relacionamento, em segundo lugar, de Jesus com a criação. Olha o que diz em verso 16 e o verso 17. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Esse texto é um absurdo, se não for verdade. Aquele Jesus que morreu na cruz, que se despiu da sua glória, aquele Jesus que se esvaziou de si mesmo, diz a Bíblia, ele é Senhor de todas as coisas, ele é Criador do céu e da terra. Ou seja, a natureza, ela não é a sua própria mãe. O universo também não é panteísta, e nem o Criador se mistura com a criatura, como se fosse um grande organismo vivo, como no filme Avatar. Jesus é o Criador, é o agente pelo qual o mundo veio a existir, e para o qual o mundo existe. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo criou tanto o mundo visível,
da terra, os anjos, que é o mundo invisível. E não somente isso, a Bíblia diz que Ele mantém todas essas coisas. Ele é o sustentador, o mantenedor desse universo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, Paulo fala do relacionamento de Cristo com a igreja. E Paulo diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem que é o Senhor da igreja? O Edir Macedo? O R.R. Soares? O Valdomiro? O Papa? O Reverendo Célio? Ninguém. Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E é isso que Paulo diz. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o destaque de Paulo aqui é para a autoridade, o domínio de Jesus sobre a igreja, que não é nossa, não é minha, não é de ninguém, mas é do Senhor Jesus. É por isso que aqueles que servem a Jesus na igreja precisam ter toda a reverência e consciência de que acima deles existe o Senhor da igreja. E Paulo diz mais, Paulo diz que Ele é o primogênito de entre os mortos. E aqui é a ideia de que Ele abre a nova era, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. A ressurreição de Jesus marca, na verdade, o início de uma nova criação. E aí Paulo usa uma expressão que nele está toda a plenitude. Toda a plenitude da divindade, toda a plenitude do plano de Deus. Ele é o Senhor da igreja, esse é Jesus. A imagem de Deus, o Criador de tudo e o Senhor da igreja. Quem é Jesus para você? Por isso, irmãos queridos, quando nós lidamos com esse Senhor, nós não estamos lidando com João ninguém. Nós não estamos lidando com qualquer tipo de ser que existe nesse universo, mas com o próprio Deus, com o próprio Senhor da vida. Mas eu quero terminar falando sobre os resultados de tudo isso na nossa vida. Nós que somos transportados para a liberdade, para o reino de Jesus, por meio de Jesus. Qual o resultado disso na nossa vida e na vida do universo? Paulo fala isso sobre isso no verso 18, a segunda parte do verso 18 e no verso 20. Na segunda parte do verso 18, Paulo diz: para que em todas as coisas ter a primazia, a supremacia. Essa é a palavra que aparece aqui, primazia. Sabe uma coisa interessante? Antes de se fazer carne, antes de morrer na cruz, Jesus já tinha toda a autoridade. O texto fala que Ele era o Criador de todas as coisas. No entanto, quando Jesus se encarna, morre numa cruz e ressuscita, o Pai lhe dá um nome, o nome agora ao Jesus divino humano, que está acima de todo nome. E é por isso que Jesus, Ele declara, depois da sua ressurreição, o seguinte: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. E é por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que isso significa? Que Ele tem a primazia sobre todas as coisas, a supremacia, mas que Ele deve ter isso na sua vida, na nossa história, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na vida da igreja como um todo. Isso significa que nós devemos a Cristo algumas coisas. Primeira delas, que nós devemos dar a Cristo lealdade absoluta. Sabe, Jesus não aceita lealdade dividida. Ele mesmo disse certa vez que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao dinheiro e a Jesus, ao mundo dos valores distorcidos e a Jesus, aos prazeres desenfreados e a Jesus. Você não pode servir. Jesus não aceita lealdade dividida. Por quê? Ele é o Criador, Ele é a imagem do Deus invisível, e Ele é o Senhor da igreja. Certa vez um moço, alguém chegou perto de Jesus e disse: Senhor, eu vou te seguir, para onde quer que o Senhor vá? Jesus disse: muito bem, vem, segue-me. E aí esse moço falou assim: mas deixa eu ir lá despedir-me dos de casa.
Na verdade, ele queria pedir permissão para o pai e para a mãe, para os costumes da sociedade, para poder depois, então, quem sabe, seguir Jesus. Outro disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Na verdade, o pai dele não tinha morrido, mas ele estava pedindo para cuidar do pai, até, quem sabe, quando ele desobrigasse disso, então pudesse seguir Jesus. E aí Jesus disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E ele disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, quanto a você, vem e segue-me. Ele não aceita lealdade dividida, porque ele tem a primazia no céu, na terra e na igreja e na nossa história. Em segundo lugar, devemos dar a Cristo um amor incondicional. Jesus disse que se você amar o seu pai e sua mãe mais do que ele, você não é digno dele. Se você amar o seu marido, a sua esposa mais do que ele, você não é digno dele. Se você amar o seu filho, a sua filha, o seu namorado, a sua namorada mais do que a Jesus, você não é digno dele. Jesus quer um amor incondicional. Ele não quer que você deixe de amar as pessoas, mas ele quer que você o ame em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, isso significa uma entrega total. A gente canta aqui várias vezes: Senhor, tudo eu te entrego, tudo nas tuas mãos, a minha vida é tua, Senhor, faz a tua vontade em mim. Mas será que a gente tem entregado as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa profissão, a nossa vocação, os nossos desejos, os nossos sonhos? A prioridade da nossa vida é de Jesus. E finalmente, devemos dar a Cristo obediência irrestrita. A Bíblia diz que a vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Aliás, a gente pede isso sempre para Deus: faz a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Por um bom tempo na minha vida eu achei que fazer esse pedido era assim: Deus, faz a tua vontade aqui e faz a tua vontade aí. Mas não é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso. A gente pede: Deus, faz a tua vontade aqui, como ela é feita aí. Agora eu pergunto para você: como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Você imagina um anjo, por exemplo, Deus chegando perto dele e fala assim: olha, meu filho, vem cá, eu tenho uma ordem para você. Vai lá na terra e você vai falar para uma moça, uma jovem, uma adolescente, que ela vai ficar grávida do Espírito Santo e que ela vai conceber o Salvador. Você acha que o anjo entendeu isso, mesmo sendo um arcanjo? Eu acho que não. Aliás, a Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar as coisas de Deus. Mas você acha que ele titubeou, que ele vacilou? Ele pode ter falado assim: eu não entendo, mas eu obedeço, porque é Deus quem está me dando uma ordem e eu obedeço. E isso que eu imagino. Quando Deus te dá uma ordem, mesmo que você não entenda, obedeça. Segundo lugar, segundo resultado que Paulo nos apresenta aqui nesse texto, é algo maravilhoso que aparece aqui no verso de número 20. Paulo diz que ele nos reconciliou. Ele reconciliou todas as coisas, e por meio dessa reconciliação ele nos trouxe paz. E por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. E lá no finalzinho diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Reconciliação com Deus de todo o universo. Todo o universo foi distanciado de Deus quando o pecado entrou no mundo. O homem foi afastado de Deus por causa do seu pecado, mas quando Cristo morreu, ele reconciliou o mundo com Deus. Ele trouxe a possibilidade de um caminho que nos conduz ao Pai. Ele trouxe, como consequência disso, algo maravilhoso: paz. A paz da reconciliação. Não a paz momentânea, mas a paz de estar bem com Deus. Porque tem muita gente que, para sentir paz, precisa de estímulo externo. Tem gente que só tem paz quando está em festa. Tem outros que só tem paz quando está gastando. Eu lembro de um amigo meu que disse: olha, se eu não sair segunda-feira e não compro alguma coisa, eu passo mal a semana. Tem gente assim. Isso se chama consumismo. Só tem alegria se estiver comprando, ou trocando, ou vendendo, ou passando o outro para trás.
ou indo numa balada, ou numa folia qualquer, ou bebendo, ou fumando, ou fazendo alguma coisa, estimulando externamente para ter paz. Jesus diz que aquele que entra no reino de Jesus tem paz. Não uma paz que o mundo dá, não uma paz que depende da circunstância, mas a paz transcendental que salta para a vida eterna. E é isso que Paulo está dizendo. Por meio dele, de Jesus, do sangue derramado, ele nos reconciliou com Deus e nos deu paz. Vamos terminar a nossa mensagem dessa noite. Eu quero só lembrar o tema, as 3 divisões, para você guardar e gravar no seu coração. Transportados para a liberdade. O agente Deus em Cristo Jesus, ele nos libertou e nos transportou. Em segundo lugar, a supremacia de Cristo, um hino de louvor a Deus, por ser ele a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas e o Senhor da igreja. E em terceiro lugar, o resultado disso, primazia, reconciliação e paz. Eu quero aplicar essa mensagem de 5 maneiras, bem rápidas. Primeira delas, faço uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você já foi transportado para o reino de Jesus? Que reino você se encontra? Só existem 2 reinos no mundo, só 2: o império das trevas e o reino de Jesus. Só 2. Mesmo que você nunca tenha se envolvido com magia negra ou coisa desse tipo, se você não tem Jesus como Salvador, você está no império das trevas, que é muitas vezes o império do egoísmo, da avareza, da inveja, da maledicência, do rancor, da mágoa, da tristeza profunda. Você já foi transportado para o reino de Jesus? Já fez parte desse comboio da restauração da liberdade? Jesus diz isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo lugar, não se deixe iludir pelas armas do império das trevas, ainda que elas sejam sutis, porque a gente às vezes acha que a gente não está sendo enganado. Talvez você diga: isso não é para mim, eu estou bem comigo mesmo. E talvez esse seu egoísmo ou presunção seja um sinal de que você está se utilizando ou sendo utilizado pelas armas do império das trevas. Terceiro lugar, entregue a sua vida a Jesus hoje mesmo. Ele é o agente da libertação. Só Jesus Cristo liberta de toda e qualquer escravidão. Quarto lugar, se você já é um transportado para o reino de liberdade, eu falo para você também: dê a Jesus um lugar de honra na sua vida. Qual o lugar que ele ocupa? Quem é Jesus no seu dia a dia? Em quinto e último lugar, e a partir de então, desfrute da paz, da reconciliação. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos terminar o nosso culto ficando em pé, cantando um hino que fala sobre tudo isso. Um hino que traz uma mensagem do que nós éramos perdidos pecadores, mas em Cristo Jesus nós somos salvos, libertados pela graça do Senhor. E o versículo, vamos ler juntos esse versículo, Sérgio? Conserva ele aí, todo mundo, vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Transformação, hino 336. Meu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado
Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Quase que a gente podia substituir, né? Transportou, para ficar de acordo com a mensagem dessa noite. Mas a ideia é de transformação. Que Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso culto dessa noite. Deus querido, mais uma vez na tua presença, nós queremos agradecer pela bênção desse encontro, pela oportunidade que tu nos concedes de adorar o teu nome através de Jesus. Fomos transportados para o reino do teu Filho amado, Senhor, não pelo nosso mérito, mas pela graça maravilhosa de Jesus, o nosso Salvador, que pagou um alto preço na cruz, dando a sua vida por nós. Ele que é Senhor de todas as coisas, a imagem de ti mesmo, Pai, e o Senhor da igreja, para em todas as coisas ter a primazia, não só sobre o universo inteiro, mas também sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, que Ele seja de fato o nosso amado, preferido da nossa alma, o Senhor da nossa história, o Salvador do nosso coração, da nossa alma. Abençoa a tua igreja, Pai, o teu povo, a cada um que se encontra aqui, aqueles que estão de viagem, os que estão fora também, ó Pai, ou acamados, que o Senhor os guarde, protegendo, abençoando, e ó Deus, sustentando cada um nos teus caminhos. Nós oramos agradecidos, Pai, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Espírito Santo, sejam com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, atrás de você.